todos. Alô, alô, alô. Pronto. Boa tarde a todos. Estamos em reunião na Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação. Presentes eu, Cléber Davi, presidente da comissão, e o vereador Renato de Moraes. Solicito a técnica administrativa Débora fazer a leitura da última ata, por favor. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Ata da 6ª reunião ordinária. Aos 5 dias do mês de fevereiro de 2018, às 14 horas, no plenário da Câmara, reuniram-se os membros das Comissões de Constituição e Finanças e Saúde. Vereadores Cléber Davi, Wilson Batista Paiva, Renato Nascimento de Moraes, Carlos Eduardo Correia Molina, Fabrício de Oliveira Machado e Jorge Andrade. A técnica legislativa Débora Lemes assessorou a reunião. Atendendo ao que prescreve o artigo 67 do Regimento Interno, a reunião foi presidida pelo vereador Cléber Davi. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião solicitando a leitura da ata da 5ª reunião das Comissões de Constituição e Finanças, a qual foi aprovada pelos membros das comissões. Após, o presidente colocou em discussão e votação os seguintes pareceres da Comissão de Constituição. Parecer do relator ao substitutivo ao projeto de lei 4.206, que institui a ficha limpa municipal na nomeação de servidores a cargos comissionados no âmbito dos poderes executivo e legislativo do município de Itajubá, de autoria do vereador Marcelo Kraus. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer do relator ao projeto de lei 4.233, que institui o projeto Adote uma Lixeira no município de Itajubá, de autoria do vereador Santi. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes, com a inclusão de emenda ao artigo 3º para estabelecer que as lixeiras devem ser colocadas na área atendida pela coleta de lixo e com a autorização da Prefeitura. Parecer do relator ao projeto de lei 4.246, que institui e inclui no calendário de eventos e festas do município de Itajubá o Dia Municipal dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, de autoria dos vereadores Santi e José Maria Silva. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Após, o presidente colocou em discussão e votação os seguintes pareceres das Comissões de Constituição e Finanças. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.234, que cria o projeto Pomar Urbano, de autoria do vereador José Vladimir dos Santos. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.250, que autoriza a concessão de uso remunerado de imóvel do município, de autoria do prefeito. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Por fim, o presidente colocou em discussão e votação o seguinte parecer das Comissões de Constituição e Saúde. Parecer dos relatores à emenda 6 ao projeto de lei 4.209, que dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de mídias audiovisuais e educativas sobre promoção de saúde e prevenção do uso abusivo de álcool e outras drogas nas aberturas de shows, eventos artísticos, culturais e educacionais, no âmbito do município, de autoria dos vereadores Kenner Augusto Maia, Marcos Pereira de Paulo, José Maria Silva e Fabrício Oliveira Machado. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros das comissões. Câmara Municipal de Itajubá, 5 de fevereiro de 2018. Ata em discussão, em aprovação, aprovada. Gostaria da leitura do parecer ao projeto de lei 4.247/2017, que declara de utilidade pública municipal a Associação Grupo Apoio à Inclusão. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4.247. Parecer do relator. Da legalidade. Sob a ótica da legalidade, o presente projeto encontra-se regular, da iniciativa. Não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa do processo legislativo. Da redação. Em relação à redação do projeto de lei, o mesmo segue as regras da Lei Complementar 95. Do tipo legal, foi correta a utilização do tipo legislativo projeto de lei ordinária. Dos requisitos para a declaração de utilidade pública. Analisando os autos do processo legislativo, constatamos que foram juntados os seguintes documentos: atestado de funcionamento, assinado pelo presidente desta Casa, conta de luz do endereço sede da AGAI, documentos pessoais do presidente da associação, balanço contábil de 2016, comprovação de inscrição do CNPJ, atas da Assembleia Geral, estatuto social. Compulsando os documentos presentes nos autos, foi verificado que os mesmos atendem a todos os requisitos exigidos para a declaração de sua utilidade pública no âmbito do município. Voto do relator. Suposto, diante dos aspectos formais que cumpre-me examinar nesse parecer, não há óbice, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário dessa agilidade do projeto de lei 4.247 para sua apreciação e votação. Itajubá, 2 de fevereiro de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição. Projeto 4.200, parecer ao projeto 4.247/2017 está em discussão. Em aprovação, aprovada.
Agora com a presença ainda na Comissão de Legislação e Redação, vereador Wilson do Povo. Vamos à leitura ao parecer ao projeto de lei 4.255/2017. Registro também a presença do vereador Sebastião Silvestre. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer do relator ao projeto de lei 4.255. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do vereador Marcos Pereira de Paula, que visa incluir no calendário municipal de eventos de Itajubá o Dia do Guarda Municipal a ser comemorado anualmente no dia 2 de julho. Parecer do relator. Da legalidade. Sob a ótica da legalidade, o presente projeto encontra-se regular. Da iniciativa, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa do processo legislativo. Da redação, em relação à redação do projeto de lei, o mesmo segue as regras da Lei Complementar 95. Do tipo legal, foi correta a utilização do tipo legislativo projeto de lei ordinária. Voto do relator. Isto posto, diante dos aspectos formais que cumpre me examinar nesse parecer, não há óbice, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário dessa edilidade do projeto de lei 4.255 para sua apreciação e votação. Câmara Municipal de Itajubá, 5 de fevereiro de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição. O parecer ao projeto de lei 4.255/2017, que institui e inclui no calendário de eventos e festas do município de Itajubá o dia 2 de julho como Dia da Guarda Municipal, está em discussão. Em aprovação. Aprovado. Vamos à leitura do parecer ao projeto 4.262/2018. Assunto: institui no âmbito do município de Itajubá o Grupo de Operações Integrada, GOI, e dá outras providências. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer do relator ao projeto de lei 4.262. Parecer do relator. Da legalidade. Sob a ótica da legalidade, o presente projeto de lei atende ao princípio da legalidade, tendo em vista que o objeto do mesmo somente pode ser executado pelo Executivo Municipal através de lei aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores. O presente projeto encontra-se amparado pelos seguintes dispositivos: artigo 30, inciso 1º, artigo 227 da Constituição Federal, artigo 171, artigo 222 e artigo 223 da Constituição Estadual de Minas, artigo 12 e artigo 36 da Lei Orgânica do Município, artigo 4º, artigo 7º e artigo 70 da Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Da iniciativa, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa do processo legislativo. Da redação, em relação à redação, o projeto de lei mesmo segue as regras da Lei Complementar 95. Do tipo legal, foi correta a utilização do tipo legislativo projeto de lei ordinária. Voto do relator. Isso posto, diante dos aspectos formais que cumpre me examinar nesse parecer, não há óbice, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário desta edilidade do projeto de lei 4.262 para sua apreciação e votação. Câmara Municipal de Itajubá, 5 de fevereiro de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição. Parecer ao projeto 4.262/2018 está em discussão. Em aprovação. Aprovado. Bom, a comissão, em conjunto com a Comissão de Finanças, só tem o Sebastião aqui, né? Tá. Boa tarde a todos, reunidos em comissões permanentes. Pela Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação, eu, Cléber Davi, vereador Renato Moraes e vereador Wilson do Povo. Pela Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, o presidente e companheiro Sebastião Silvestre e o relator Carlos Molina. Vamos ao parecer ao projeto de lei 4.245/2017,
que dispõe sobre a proibição da exposição em mesas e balcões de recipientes que contenham cloreto de sódio em bares, restaurantes, lanchonetes e similares. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer do relator ao projeto de lei 4.245. Inicialmente, para uma melhor análise da questão, há que se registrar que o legislador constituinte deixou aos municípios, em decorrência de sua autonomia político-administrativa, a prerrogativa de fixar as condicionantes de atividades, bens e serviços que seja nocivo ou inconveniente ao bem-estar da população local, dado que lhe incumbe o exercício do poder de polícia administrativa sobre a segurança das construções, a preservação da saúde pública, do meio ambiente e do sossego público e a ordenação do espaço urbano. O projeto de lei que ora se analisa, mais especificamente em seu artigo 1º, dispõe sobre a proibição de estabelecimentos que comercializem alimentos preparados para o consumo, tais como bares, lanchonetes e restaurantes, manterem ao pronto alcance dos consumidores recipientes que contenham cloreto de sódio, sal de cozinha, como mencionado antes. Vale destacar que não se trata de uma proibição de fornecimento do sal, o que violaria liberdades individuais de forma inconteste, mas sim de uma indução comportamental, e nesse sentido o parágrafo único do mencionado dispositivo assevera que, sendo solicitado pelo consumidor, nada impede que o estabelecimento disponibilize o produto. Segundo a OMS, o brasileiro consome mais que o dobro da quantidade de sódio do que necessita, o que enseja grave prejuízos à saúde. Desse modo, em princípio, a indução comportamental pode ser capaz de minorar os riscos à saúde dos munícipes. Mas é preciso uma dissecação da questão à luz do princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade. Por outro lado, é preciso ponderar que o sódio também representa um papel de grande importância em diversas funções do organismo humano, como, por exemplo, atuando na transmissão de impulsos nervosos em todo o corpo, permitindo assim o funcionamento do cérebro e o controle de nossas funções vitais. Por conseguinte, o baixo consumo de sal também pode prejudicar a saúde. Aliada às considerações acima, em recente decisão, o Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ao analisar a lei do Estado correspectivo em face da Constituição desse mesmo Estado, entendeu pela inconstitucionalidade de lei. Nesse caso, até a Ordem dos Advogados do Brasil chegou a pedir a abertura de uma ação de inconstitucionalidade contra a lei estadual que proibiu bares e restaurantes de deixarem sal sobre as mesas, sob a alegação de que a nova lei padece de inconstitucionalidade formal, tendo em vista a incompetência do Estado para legislar sobre a matéria, vigilância sanitária, já prevista em lei federal, dizendo ainda que a lei retira do consumidor o direito à liberdade de escolha. Em diversos entes da Federação, apesar de aprovado pelo Legislativo, essas normativas também foram alvo de questionamento junto ao Judiciário e encontram sob júdice, sendo que a aplicabilidade de algumas foram suspensas temporariamente devido a liminares concedidas. Também não podemos deixar de mencionar que municípios brasileiros aprovaram a Lei do Sal, que se encontram em plena vigência sem qualquer questionamento formal sobre sua constitucionalidade. Como exemplo, podemos citar a Lei nº 10.982, que dispõe sobre a proibição de exposição em mesas e balcões de recipientes que contenham cloretos de sódio, sal de cozinha, em bares, restaurantes, lanchonetes e similares no município de Belo Horizonte. No caso de Belo Horizonte, mesmo em vigência, não temos conhecimento da real aplicabilidade e eficiência da norma em relação aos seus objetivos. Saltamos que, apesar da vigência em alguns entes da Federação e sendo a última palavra sobre a constitucionalidade de normas vigentes, o Supremo Tribunal Federal, já ocorreu por parte do Judiciário, via controle concentrado de constitucionalidade, declaração de inconstitucionalidade de uma legislação que dispõe sobre o assunto no Estado do Espírito Santo, mesmo possuindo um efeito específico daquele Estado. É importante considerarmos esse fato. Por derradeiro, a nosso ver, independente da polêmica e particularidade que o assunto exige, considerando o primordial papel de controle preventivo de constitucionalidade a ser realizado pelo Poder Legislativo Municipal, entendemos que a proposta também deverá ser analisada sob a ótica de diversos outros produtos similares, que, caso sejam consumidos de maneira inadequada, tornam-se nocivos à saúde e poderão receber restrições similares à contida na presente proposta. Veja que o problema não é especificamente do problema em si, eis que seu consumo moderado, adequado, não faz mal à saúde e nem poderia ser proibido. Voto do relator. De
todo o exposto, apesar da prerrogativa dos municípios em legislar sobre assuntos de interesse local, considerando não só os princípios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à pertinência normativa, a ocorrência da declaração de inconstitucionalidade via Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e diversos outros questionamentos colacionados sobre projetos que tratam de assuntos assemelhados, opinamos pela inviabilidade na votação em plenário do projeto de lei 4245, Câmara Municipal de Itajubá, 7 de fevereiro de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Constituição. Parecer ao projeto de lei 4.245/2017, que dispõe sobre a proibição da exposição em mesas e balcões de recipientes. A dor aqui. Oi? Então tá. Recipientes que contêm colorir de sódio em bares, restaurantes, lanchonetes e similares, está em discussão, está ainda dentro da Comissão de Permanente Constituição, Legislação e Redação. O parecer está em discussão, em aprovação, aprovado. Então vamos agora à reunião conjunta com a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, agora com a presença do vereador Fabrício Machado. Parecer ao projeto de lei 4.258/2018. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.258. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do vereador Antônio Raimundo Santi, a fim de tornar obrigatória a divulgação da receita proveniente da taxa de coleta de lixo e da despesa referente ao pagamento pelos serviços de coleta, transporte e destinação do lixo. Parecer dos relatores. Da constitucionalidade. Não há norma constitucional que vede o projeto de lei municipal que tenha como objeto a divulgação de informações de inegável interesse da coletividade, objeto de inúmeros questionamentos, como o ajuste ou reajuste nas tarifas de transporte público. Da legalidade. O presente projeto de lei atende, portanto, o princípio da legalidade, tendo em vista que o objeto do mesmo somente pode ser executado pelo Executivo Municipal através de lei aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores. Da iniciativa. Não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa do processo legislativo. Da redação. Em relação à redação do projeto de lei, o mesmo segue as regras da Lei Complementar 95. Do tipo legal, foi correta a utilização do tipo legislativo projeto de lei ordinária. Voto dos relatores. Isso posto, diante dos aspectos formais que nos cumpre examinar, nesse parecer não há óbice, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário dessa edilidade do projeto de lei 4.258 para sua apreciação e votação. Câmara Municipal de Itajubá, 15 de fevereiro de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, e Carlos Eduardo Correia Molina, relator da Comissão de Finanças. Parecer ao projeto 4.258/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação da receita proveniente da taxa de coleta de lixo e da despesa referente ao pagamento do serviço de coleta, transporte e destinação do lixo no âmbito do município de Itajubá e de outras providências, está em discussão. Em aprovação, aprovado. Parecer ao projeto de lei 4.271/2018, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com garantia da União em operações de crédito e oferecer garantias e dar outra providências. Investimento Operação 776. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores. Da legalidade. No que tange à legalidade, referido projeto de lei apresenta-se regular. Da constitucionalidade. Depreende-se que a vinculação das receitas FMP, ICMS e IPVA somente são autorizados em caso de garantia ou contra-garantia oferecidas à União e ou para pagamento de débitos junto à mesma. A garantia que pretende o prefeito oferecer à Caixa, portanto, encontra amparo na Carta Magna. Ao que se pode ver, possui amparo constitucional a pretensão do chefe do Executivo em querer dar como garantia pelo empréstimo que pretende contrair a vinculação das parcelas do ICMS, IPVA e do FMP, da iniciativa. Atendido a esse requisito, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa do processo legislativo. Da redação, mesmo segue as regras da Lei Complementar 95. Do tipo legal, foi correta a utilização do tipo legislativo projeto de lei ordinária para dispor sobre da capacidade de endividamento do ente público.
É legalmente possível ao município de Itajubá firmar contrato de operação de crédito no valor pretendido por este projeto de lei, sem que haja risco de ultrapassar o limite definido pelo Senado Federal. Voto dos relatores. Isso posto, diante dos aspectos formais que cumpre-me examinar nesse parecer, não há óbice, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário dessa edilidade do projeto de lei 4.271 para sua apreciação e votação. Itajubá, 15 de fevereiro de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, e Carlos Eduardo Correia Molina, relator da Comissão de Finanças. O parecer ao projeto de lei 4.271/2018 está em discussão. Em aprovação, aprovado. Parecer ao projeto de lei 4.272/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com garantia da União em operações de crédito e a oferecer garantias e dar outras providências. Programa Avançar Cidades e Mobilidade Urbana. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores. Da legalidade. No que tange à legalidade, o referido projeto de lei apresenta-se regular. Da constitucionalidade. Depreende-se dos dispositivos que a vinculação das receitas ICMS, FPM e ou garantia da União em operação de crédito somente são autorizados em casos de garantia ou contra-garantia oferecida à União e ou para pagamento de débitos junto à mesma. Ao que se pode ver, possui amparo constitucional a pretensão do chefe do Executivo em querer dar como garantia pelo empréstimo ao que pretende contrair a vinculação das parcelas do ICMS, FMP e ou garantia da União em operação de crédito, da iniciativa. Atendido a estes requisitos, não é qualquer exigência quanto ao princípio da iniciativa do processo legislativo. Da redação, mesmo segue as regras da Lei Complementar 95. Do tipo legal, foi correta a utilização do tipo legislativo projeto de lei ordinária para dispor sobre o projeto. Da capacidade de endividamento do ente público. É legalmente possível ao município de Itajubá firmar contrato de operação de crédito no valor pretendido por este projeto de lei, sem que haja risco de ultrapassar o limite definido pelo Senado Federal. Voto dos relatores. Isso posto, diante dos aspectos formais que nos cumpre examinar nesse parecer, não há óbice, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário desta edilidade do projeto de lei 4.272 para sua apreciação e votação. Câmara Municipal de Itajubá, 7 de fevereiro de 2018. Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, Carlos Eduardo Correia Molina, relator da Comissão de Finanças. Parecer ao projeto de lei 4.272/2018 está em discussão. Vereador Fabrício. Boa tarde, senhor presidente. Presidente Kleber, boa tarde, vereador Renato, vereador Sebastião Silvestre, Wilson, Carlos Molina e a técnica Débora. Na análise do endividamento do município, como está fazendo análise de cada projeto em si, né? Não uma análise total. Uma análise total aprovada, aprovados os dois projetos, tem como fazer uma base de análise? Não, só para... Porque são dois projetos. Se for os dois projetos forem aprovados, no caso, vão ser dois novos endividamentos. Só que a margem é muito grande, né? A margem de endividamento é 200 milhões. É porque eu não sei quanto que está aqui. Somando os dois, vai dar, ver. um é 5 milhões, o outro... Vai dar 25 milhões. Então dá 10% do... Vereador Molina, com a palavra. Sim, boa tarde a todos. O endividamento possível, segundo a lei, é de quase 250 milhões. Hoje o município está com um baixíssimo endividamento, 8 está milhões, com né? menos de 9 milhões. Somar o 20 mais os 5 vai dar 34 milhões. 34 de 250 milhões possíveis. Então dá algo em torno 12 a 13%. 13%. 13%. Eu tive consultando alguns materiais, né, artigos e tudo mais. Os estudiosos colocam a faixa até 30% como um baixo endividamento, de 30% a 80% como médio. É usual até no mercado financeiro. Né? Exato. Então, assim, considerando essa classificação de 0 a 30, um baixo endividamento, nós vamos estar, depois de feitos esses dois empréstimos, com 13%, ainda dentro dessa faixa de baixo endividamento. E aí, Fabrício? Continua a discussão. Em aprovação, aprovado. Bom, encerramos essa reunião em conjunto das duas comissões. Eu quero agradecer a presença do presidente Sebastião Silvestre, Molina, obrigado, Fabrício,
E agora nós temos uma comissão especial, eu, o Wilson do Povo e o Renato. Viu, Renato? Rapidinho também. Se vocês quiserem permanecer, fica à vontade, viu? É o projeto Decreto Legislativo 424/2017, denomina Caetano Ribeiro, a rua projetada G, quadra J, o loteamento residencial Calás, no bairro Pinheirinho, neste município. Eu vou solicitar também a técnica administrativa Débora para fazer a leitura, por favor. Então, vamos lá. Parecer ao projeto de decreto legislativo 424/2017. Comissão especial. Parecer do relator ao projeto de decreto legislativo 424. Relatório. Trata-se de projeto de decreto legislativo sob número 424, de autoria do vereador Sante. Denomina Caetano Ribeiro, a rua projetada G, quadra J, do loteamento residencial Calas, no bairro Pinheirinho, neste município. Parecer do relator. Sob a ótica da legalidade. Sob a ótica da legalidade, o presente projeto encontra-se regular. Da iniciativa, resta por regular a apresentação do presente projeto de decreto legislativo através de vereador detentor de mandato nessa atual legislatura. Da redação, em relação à redação do projeto de decreto legislativo, o mesmo segue as regras da Lei Complementar 95. Do tipo legal. Foi correta a utilização do tipo legislativo projeto de decreto legislativo. Das regras da Lei Municipal 2782. O autor havia deixado de apresentar cópia da planta oficial de localização da referida rua que pretende nomear, descumprindo assim o disposto no inciso 3 do artigo 4º supracitado. Após o autor da proposição complementar a documentação juntada aos autos do processo legislativo, com a apresentação da cópia da planta, sob pena de arquivamento automático do projeto de decreto legislativo. Salientamos que a planta já foi apresentada. Voto do relator. Isso posto diante dos aspectos formais que cumpre me examinar nesse parecer, não há óbice seja de cunho legal ou constitucional a remessa ao plenário dessa edilidade o projeto de decreto legislativo 424, desde que apresentado cópia da planta oficial de localização da passarela que pretende nomear para sua apreciação e votação. Itajubá, 8 de fevereiro de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão Especial. Parecer ao projeto de decreto legislativo 424/2017 está em discussão, em aprovação, aprovado. Quero agradecer a presença do vereador Renato, vereador Wilson do Povo e o nosso presidente da Comissão de Finanças, Sebastião Silvestre. Declaro encerrada essa reunião.